Publicada hoje pelo jornal Folha de São Paulo, repercutiu bastante. Entre os assuntos abordados, Bolsonaro, STF e oposição ao governo Lula. Boa noite, deputada. Deputada, a minha primeira pergunta vai em relação ao STF. Na sua entrevista, a senhora disse que não é hora de bater no STF. A senhora admite que ligou, mandou e-mail para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Numa postagem mais antiga da senhora, de 24 de agosto de 2021, a senhora faz críticas duras ao que a senhora chama de prisões arbitrárias, inquéritos inconstitucionais de Alexandre de Moraes, e a senhora qualifica o ministro, um ministro que se auto-intitula Deus. Por que a senhora mudou de ideia em relação ao STF, em relação ao ministro Alexandre de Moraes? A senhora está com receio de ser presa? Não, o receio, até me perguntaram na matéria, né, da Folha, se eu teria medo, boa noite a todos primeiramente, se eu teria medo de ser presa. Eu digo, não, medo não, e nem receio, acho que receio é perto de medo, Raquel, porque eu não tenho receio nem medo de ser presa, porque eu não fiz nada de errado, e nem nada que pudesse me levar à prisão. Mas existe sim uma expectativa, né? Já há alguns meses, eu e meu marido às vezes dormimos pensando, será que é hoje que a Polícia Federal bate aqui, assim como bateu em vários lugares, em casas de pessoas que eventualmente não tenham feito o suficiente para receber uma visita da Polícia Federal, como é o caso dos empresários, por exemplo, processados pelo Alexandre de Moraes. O meu discurso mudou, sim, porque mudou a realidade do Brasil. Obviamente, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes fez sim prisões arbitrárias, teve sim decisões complicadas, mas antes eu defendi o seu impeachment, tanto é que eu tinha proposto um dos pedidos de impeachment contra o Alexandre de Moraes, foi eu que propus, mas não é o caso agora. A gente tinha uma expectativa de eleger um Senado suficientemente capaz de, numa sabatina, poder, por exemplo, travar uma sabatina de alguém que fosse indicado e que não tivesse a compostura, o perfil técnico que a gente espera de um ministro do STF. Mas depois da eleição do Rodrigo Pacheco, a gente já sabe que a gente não tem maioria no Senado. Então, a minha esperança de fazer o impeachment de um ministro do STF, ela vem por terra. E aí, além disso, além dessa questão de não termos hoje um Senado, a gente não sabe ainda, né? Eu quero crer que a gente possa mudar, mas fato é que com a reeleição do Rodrigo Pacheco, a única ideia de que me traz, né, que me vem à mente, é que nós não mudamos muito no Senado. Não o suficiente para poder parar uma sabatina como essa tão importante. E aí, a questão toda é, se a gente tira o Alexandre de Moraes hoje, quem é que recoloca um novo ministro no local? É o presidente Lula. Então, eu não tenho nenhum apreço por saber que eu vou tirar Alexandre de Moraes e colocar uma outra pessoa também indicada pelo presidente Lula. Eu acho que, em alguns casos, talvez é substituir uma pessoa que a gente já sabe o que a gente pode esperar e que, eventualmente, já esteja até caindo a ficha dele em alguns pontos, para uma pessoa que vai entrar sem nenhum pudor e com muito mais tempo, às vezes, de Supremo pela frente. Deputada, a senhora admite, então, né, que está fazendo um aceno político ao STF. Eu chamo para participar da nossa conversa o nosso repórter Leandro Magalhães. Leandro. Oi, Raquel, boa noite para você, boa noite, deputada. Deputada, eu conversei mais cedo com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, e perguntei a ele sobre os comentários que saíram na imprensa, na Folha de São Paulo, em relação que ele teria feito sobre uma suposta traição da senhora e um apoio da senhora ao ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que não falou isso, ele negou essa informação e falou o seguinte, abre aspas, não discutiu o assunto dessa notícia com ninguém. Eu não li essa entrevista, nem vou ler. Fecha aspas. A pergunta que faço à senhora, a senhora conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro? Não, eu troco mensagens, mas não sobre o mesmo assunto. Eu mando alguma coisa para ele reenvia algum tipo de outra manifestação para mim, mas não necessariamente sobre esse assunto. O que aconteceu foi que a Mônica Bergamo, depois que a minha entrevista na Folha saiu no ar, essa entrevista a qual a Raquel está falando, a Mônica Bergamo disse que eu teria traído o presidente Bolsonaro e que ele mesmo disse isso a interlocutores. E aí eu realmente até procurei a Mônica Bergamo para falar, Mônica,
Se alguém tivesse que falar alguma coisa, né, se o presidente tivesse que falar com alguém, não seria com você, né? Ele ligaria talvez para você, Leandro, que teve boa interlocução com ele durante a campanha, talvez para o Paulo Figueiredo, com quem teve boa interlocução. Eu acho que ele mandaria primeiro um recado, ele agiria de forma diferente. E muitas pessoas falaram que eu fui traíra com relação ao presidente pelo simples título da matéria que veio na Folha de São Paulo, que diz: Carla Zambelli critica Bolsonaro e faz concessão, aceno, alguma coisa assim, ao STF. E quando você lê a matéria em si, eu não estou criticando o Bolsonaro, muito pelo contrário. Eu realmente fiz um aceno político, como a Raquel falou, né, ao STF, mas isso não significa estar emaranhada ou que eu fiz acordo com o Moraes, né, que foi o que a Mônica Bergamo tentou dizer. E também não foi traição. Mas a senhora concedeu a entrevista, a senhora reconhece o conteúdo da entrevista? Eu concedi entrevista à Carol. Depois que eu concedi entrevista à Carol, e o conteúdo da entrevista está certo, o conteúdo, mas eu não teci críticas ao Bolsonaro. Se tecer críticas ao Bolsonaro é dizer que nós estamos sentindo falta dele aqui no Brasil, poxa, então eu critiquei o Bolsonaro. Mas eu quero crer que quando eu digo que eu estou sentindo falta do presidente aqui no Brasil, falta dos seus conselhos, falta da sua experiência, que eu gostaria que ele tivesse aqui, isso daí não é uma crítica, isso é uma constatação de que qualquer pessoa que gosta do presidente vai fazer. Eu tenho certeza que as pessoas que não estão nos ouvindo e que eventualmente gostaram do presidente, ou que são deputados, ou que são políticos, etc., essas pessoas estão sentindo falta do presidente. E ela me pergunta, né, a Carol me pergunta, mas você não acha que existe risco dele ser preso? Eu falo, acho. E por isso mesmo eu acho que a gente tem que ser compreensível com o fato dele não estar no Brasil e não ter voltado ainda. Eu acho que ele tem mais informações que a gente para poder definir se ele vai ou voltar agora ou não para o Brasil. E aí eu falo sobre o Supremo, como eu já falei agora há pouco, né? Falo sobre a questão do Bolsonaro e depois falo uma questão sobre o 8 de janeiro, que também tem a ver muito com o respeito que as pessoas têm com o Bolsonaro. Eu disse na entrevista que a única pessoa que seria ouvida por aquelas pessoas que estavam no QG seria um Bolsonaro. Não adiantaria eu sair a público para dizer, voltem para suas casas. Não adiantaria a Bia Kicis vir a público, voltem para suas casas. A única pessoa que essas pessoas ouviriam, o único político que essas pessoas ouviriam era o Bolsonaro. E isso é mais uma forma de vangloriar o que o Bolsonaro significa para o Brasil. Pois não, Raquel? A Raquel tem. Deputada, a senhora coloca pontos fortes. A senhora está dizendo que não é uma crítica, mas a senhora está questionando a maneira como o presidente Jair Bolsonaro reagiu ao acampamento nos quartéis, de que ele poderia ter pedido para essas pessoas saírem e não pediu. E a senhora está questionando a maneira como ele está se posicionando ou não se posicionando como líder da direita. Na sua avaliação, qual é a responsabilidade de Jair Bolsonaro pelos atos terroristas, os atos golpistas do dia 8 de janeiro? Bom, dos atos golpistas, nenhuma responsabilidade.